Oi, gente, boa noite. A gente já tá rindo aqui, né? É impossível não se contagiar, viu, Rogério, com essa tua energia. E a gente vai brincando, abre o 9º episódio do Gente Dessa Forma. Esse podcast produzido em uma parceria da Conecta Mais TV e da Rádio Mais Nova 93.9. E eu, Ana Júlia Grigual, tenho a felicidade de conduzir mais um episódio numa segunda-feira tradicional. Então já cumprimento a cada um de vocês que estão conosco, seja da sua casa, do carro, que está ouvindo pelo rádio. Enfim, onde quer que você esteja, muito obrigada por ter nos escolhido para a sua programação de segunda-feira à noite. E no nosso 9º episódio, a gente recebe o Doutor Estranho. Agora abre a câmera para lá, por favor. Tará, todo mundo em sintonia por aqui. E daqui a pouco o Rogério Valduga Filho vai explicar. Tem mais um nome, Antônio? Antônio. Rogério Antônio Valduga Filho explica o porquê desse Doutor Estranho, por que a gente escolheu esse nome. Ele até então disse que não entendeu por que eu escolhi esse nome, mas depois eu explico. Enfim, a gente já vai conversar com o Rogério, entender um pouco mais, conhecer mais da sua história, das suas experiências de vida. E eu sei que tem uma galera que é fã dele por aqui, que está assistindo. Então já aproveita e interage com a gente nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, bem como no WhatsApp, pode interagir conosco. Se for marcar, por fazer um post, marca a gente. O meu @Ana Ju Grigual e o teu, Rogério, qual é? @Rogivalduga. Bora marcar, deixar todo mundo, né, por dentro desse episódio muito bacana. E, tradicionalmente, eu tenho que fazer um agradecimento a todos os nossos parceiros, nossos apoiadores, que confiam nesse podcast. Então, há um agradecimento especial ao RP Mercados, o nosso melhor é por vocês. Atendimento de domingo a domingo até às 9 horas da noite. GB Vidros, a empresa mais lembrada na área. Laboratório Multiexames, sempre ao seu lado, localizado na Avenida Cônego Pérez, em Nova Prata. Restaurante El Punto Assados Especiais, gastronomia diferenciada com o toque especial dos assados na Parrilla, em Veranópolis. Pastor e Odontologia, há mais de 38 anos cuidando de sorrisos em Veranópolis e região. E os PIC, sua melhor escolha para aprender inglês. Escola em Veranópolis, com atendimento também em toda a região. La Sierra Tragos e Cocina, uma experiência deliciosa, localizado na Rua Epitácio Pessoa, em Veranópolis. Loja Encanto, molduraria, quadros e espelhos, localizada em Veranópolis, com atendimento em toda a região. Lojas Beneduzzi, há 30 anos vestindo felicidade em Nova Prata e Veranópolis, e é quem me veste tradicionalmente toda segunda-feira à noite. E também conosco a loja Doce Panda, doces, presentes e artigos para festas na Avenida Júlio de Castilhos, em Veranópolis. Agora sim que citamos os nossos parceiros, os nossos apoiadores, Rogério, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite e espero que se sinta bem em casa aqui hoje à noite, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Já vamos começar entendendo um pouquinho da tua história, conhecendo um pouco da tua história. Depois o Doutor Estranho, tá, galera? Depois eu vou chegar nessa parte. Mas quem é o Rogério? Onde nasceu? Quantos anos? Como foi a tua infância? Vai me contando aí, Rogério, eu vou te interrompendo, talvez. Muito bem. Então, eu sou natural de Veranópolis. Sou filho do Rogério Antônio Valduga, né? E da conhecida Profissônia, né? Minha mãe foi professora de meia cidade em Veranópolis, mais ou menos, né? Aí, então agora tanto que agora eu brinco, né? Que agora eu sou conhecido por ser eu, né? Agora é aquela coisa do, quem é o teu pai? Porque até um tempo atrás eu era o filho de quem? É isso aí, é o filho de quem, né? Agora não, agora já é o Rogério. O Rogério quem? O Rogério, fisioterapeuta. E aí entra nessa, eu tenho 37 anos, né? Sou de 85. Já que falei da idade, vamos lá, né? Signo, sou virginiano, meio perfeccionista. Então eu sou aquele cara meio chato. Estudei para fisioterapia. Na fisioterapia eu acabei depois indo para a área da terapia manual. Tenho formação em osteopatia, terapia crânio-sacral. Dentro da terapia crânio-sacral trabalho com liberação somatoemocional. Seguindo essa linha mais emocional, estudei anatomia emocional, nova medicina germânica e agora estou estudando mais algumas coisas. Mais algumas coisas, no plural.
Faz algumas coisas no plural. Sabe, Rogério, que quando você me mandou, porque a gente tem uma pré-entrevista, né, com os nossos convidados, mas ela é bem pré, porque eu confesso que talvez essa seja uma particularidade minha, e não é o mais indicado, viu? Eu não questiono muito o convidado antes da gente chegar aqui, justamente para que haja essa curiosidade vinda de mim, e talvez eu possa perguntar o que o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando pelo rádio, e nosso telespectador que nos acompanha pela TV, né, enfim, que eu posso talvez questionar a pergunta que eles também teriam interesse em fazer. E aí você me mandou todo esse textinho com todas as suas áreas de conhecimento e enfim, atuação na área, né? E aí vamos começar vamos em partes, tá? A primeira, tá? Fisioterapia, a gente já tem um conhecimento mais popular, mais fácil sobre isso. Osteopata eu vou deixar pra depois, pode ser? Ou já quer começar agora? Pode, eu acho que é mais fácil. Mais fácil porque um vai pro outro? Mas então vai lá. O que faz um osteopata? Osteopatia é uma terapia manual que se baseia em 4 princípios. É a unidade do corpo. O corpo é uma coisa só. Ou seja, o ombro tem interferência do quadril, do joelho, do pé. Não adianta querer mexer no paciente que chega com queixa do ombro, mexer só no ombro, né? Tem que mexer no corpo inteiro. Consequentemente tem a estrutura, né? Que a gente fala que a estrutura governa a função. É uma segunda lei. A estrutura, então, o que acontece? A partir do momento que a estrutura está equilibrada, consequentemente vai funcionar bem. Se tu tem uma contratura muscular, vamos para o básico, né? Não vamos inventar muita história. Se tu tem uma contratura muscular, o músculo está contraturado, ele não vai ter o funcionamento adequado, né? A partir do momento que tu relaxa o músculo, ele está ali ok, ele vai funcionar bem. Terceira é a lei da artéria, que é a questão da vascularização. O sangue precisa estar circulando por todos os tecidos, por todas as células, para a gente receber os nutrientes necessários e eliminar a sujeira, né? E por último é a autocura. A partir do momento que tu encontra o equilíbrio, o corpo vai se autocurar, vai buscar, né, vai encontrar, né, o caminho do bem-estar, vamos dizer assim. Entendi. Depois da osteopatia, tu foi pra qual área? Terapia crânio-sacral. Quem criou foi um osteopata, né? E aí então é uma terapia manual também. A diferença é que trabalha com o peso da mão é muito menor, né? O estímulo tátil é muito menor. E aí, se tem o estímulo tátil, né, o toque sendo mais sensível, o que acontece? A pessoa acaba se liberando algumas tensões, inclusive as tensões emocionais, e não só as tensões físicas. E aí entra a liberação somato-emocional. Que daí esse é outro. É dentro da terapia dentro da mesma. É isso aí. Eu só dou esse link da liberação somato-emocional, porque o que acontece é aquela coisa, o pessoal fica naquela do não, mas o que é que tu faz? Tal. E aí liberação somato-emocional já é aquele nome mais pomposo, né? Sim, porque daí a gente não entende. É isso aí, mas aí mostra que trabalha o físico com a osteopatia e o emocional, né, com a terapia crânio-sacral. E aí, nesse exemplo, né, quando tu se refere à mão mais leve, sei lá, cheguei lá e vou dizer que eu tô com dor no pulso. Tu não encosta assim, não aperta? Ana Júlia bem leiga aqui, Não, nada disso. Não necessariamente. E aí, como é que tu sabe? Aquelas, né? E aí, como é que tu sabe? Então, aí entra na questão da unidade do corpo. Tem que entender que esse punho, ele tá o quê? Ele tá conectado a um cotovelo, a um ombro, a uma escápula, que tá conectado a um gradil costal, né? Que tá preso na coluna. A minha cabeça, ela fez simplesmente... Sabe a figurinha da Nazaré? Tu já recebeu, Rogério? Aquela figurinha com todas as fórmulas? Sou eu, agora. O punho tá ligado no cotovelo, tá ligado no ombro, tá ligado na costela, pela escápula, e tá preso na coluna. Ou seja, para avaliar o punho, eu preciso saber se a tua costela e a tua coluna tá bem equilibrada. Porque não adianta eu olhar pro punho. Talvez esse seja o motivo, olha eu, né? Esse é o motivo de muitas vezes... A consulta. A consulta é grátis. Gente, já tô aqui, ó. Adorei. Mas esse é o motivo. E olha, o caminho não era nem pra começar por esse, viu? Mas tudo bem. Esse é o motivo que talvez muitas pessoas tenham uma dor crônica e procura atendimento e tá sempre tentando resolver naquele único local e não se resolve. Talvez esse é um outro caminho pra tentar descobrir de onde vem a sua dor realmente. Isso. Entendi. Qual a ligação mais estranha? Por exemplo, eu tenho relação da orelha com o umbigo.
Sei lá, né? Pensei bem aleatório. Vamos ver. Uma das últimas histórias do consultório que eu escrevi, a paciente me procurou por causa da... Ela perdia a voz, falta de voz. Eu li essa. Então, professora, fala muito, perdeu a voz. Já estava fazendo todo um trabalho, todo um acompanhamento com outro profissional. E aí, quando ela, vamos dizer assim, deitou na minha maca, né? Na verdade, eu avaliei ela ainda de pé, mas depois deitou na minha maca, a tensão dela estava no períneo. Períneo é a musculatura pélvica. Né? Que tem total relação. Que tem total relação. E aí tu vai dizer, porque o períneo, né? E a voz. Porque se tu pensar no tubo digestivo, começa na boca, termina lá embaixo. Toda a tensão que tem lá embaixo vai refletir em cima. Nossa! E a tensão dela é lá E como embaixo. foi pra ela receber essa informação? Não foi boa, porque depois disso ela Melhorou. Né? Que pergunta da Júlia. No primeiro momento, na verdade, bem essa. No primeiro momento ela não entendeu a relação. Né? Quando ela voltou pra sessão seguinte, que daí ela foi entender e foi curtir. Eu vou rir da minha cara, viu, Rogério, hoje. E daí, assim, eu acho que o pessoal em casa se diverte também, porque vão ser algumas perguntas meio óbvias, mas eu acho que essa é a reação de muita gente também quando recebe uma resposta que não estava esperando. Tu sente isso dos teus pacientes também? Por exemplo, falou algo, tem uma relação diferente, né? Isso tá ligado com aquilo. A cara deles é como a minha, de vez em quando, assim, de... Ué, como assim? Tem essa surpresa no consultório ou não? Então, é uma surpresa diferente, né? Porque tu tá assim, a tua surpresa aqui... Sim, a minha surpresa é curiosa, né? É curiosa, Eles é aquela cara assim de dúvida, assim, do não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Fale-me mais sobre isso. Às vezes não é nem o fale-me mais, né? Aquela coisa, eles vão embora com a dúvida, eles voltam com a dúvida na sessão seguinte, levam umas 3 sessões pra explicar. Pra entender. Pra entender. Entendi. Rogério, certo, a gente foi pra osteopatia, depois foi a crânio... Terapia crânio-sacral. E depois... Liberação somatoemocional. E depois dessa, tem mais alguma ou essas que você está estudando agora? Isso é basicamente, né, a minha linha, mas aí entra a questão da anatomia emocional, que a anatomia emocional é mais avaliação mesmo, porque o tratamento eu vou para osteopatia e terapia crânio-sacral. E aí tem a questão da nova medicina germânica, que daí é só avaliação, porque na nova medicina germânica o que acontece é, toda queixa tem um fundo emocional. Toda queixa é proveniente de um trauma emocional. Então é bem nessa vamos lá, mesma história aí do punho. Se dói o punho serve pra quê? Pra estabilizar a mão serve pra quê? Pra pegar as coisas. Se eu tenho uma dor no punho é por quê? Porque ou eu tô segurando algo e não quero largar, ou não posso largar, né? Ou não quero. Inconscientemente, talvez. É isso aí. Ou pelo contrário, né? Eu não tenho algo e eu quero pegar. Então fica aquela tensão aqui. Fica aquela tensão, isso aí. Entendi. Em que momento na tua... Com quantos anos tu se formou, Rogério? Não é chiado, viu, não galera? É chiado, é o raciocínio, é a cabeça pensando. 22. 22. Então há 15 anos que tu trabalha na área. Isso aí, fecha agora em janeiro, 15 anos. Qual foi o momento dessa virada de chave? Não sei se virada de chave é o melhor termo, mas está na fisioterapia, com atendimento, entre aspas, tradicional, convencional, talvez. E em que momento começa esse caminho para a osteopatia e todas essas questões emocionais? Tem um momento específico que isso acontece? Não. Eu vou ser expulso do conselho da fisioterapia. Tá tudo bem, eu te protejo. Mentira, não posso fazer nada, viu? Tu quer pensar na melhor palavra? É mais ou menos. Eu posso agradecer os patrocinadores. A partir do momento que tu começa a trabalhar, tu começa a perceber que, tá, peraí, dá pra fazer uma coisa diferente pra ter um resultado mais rápido. O que é que eu posso fazer de diferente pra ter um resultado mais rápido? E aí, então é mais ou menos por aí. Por isso que eu fui pra essa linha. Porque tem algumas coisas dentro da minha profissão que são mais paliativas do que resolutivas. Totalmente compreensível. E eu acho que eu achei uma palavra boa.
Sim, bem boa. Não vai ser expulso, eu imagino. Mas pode se segurar. Deixa eu só aproveitar. Isso só para entendermos melhor. Isso foi logo depois da tua formação ou demorou ainda um tempinho? Logo depois. Logo depois. No que eu me formei na fisioterapia, eu já iniciei a formação em osteopatia. Certo. A gente já está recebendo comentários por aqui, mas antes disso eu vou fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Então, quem não comentou ainda, dá tempo, viu? Que a gente vai agradecendo a todos. Mas antes disso, um agradecimento especial à Loja Encanto. Fer, sei que está assistindo. Um beijo grande. Amanhã de manhã eu passo na loja, viu? Tornei pública agora. Mas se você que está nos acompanhando e está querendo decorar a sua casa ou ambiente de trabalho, as mais lindas peças na Loja Encanto, em Veranópolis. Localizada na Avenida Pinheiro Machado, esquina com Alfredo Chaves. Na Encanto você encontra quadros prontos e também sob medida. Ainda espelhos, molduras e objetos de decoração em geral, com peças artesanais e exclusivas. Todos esses itens sempre atualizados nas redes sociais, é só pesquisar @loja Encanto e acompanhar todo o trabalho que o pessoal desempenha, né, e oferece por lá. La Sierra, se você procura uma experiência gastronômica completa, o La Sierra Tragos e Cucina pode te oferecer. Além de ser um ambiente acolhedor, aconchegante com música boa, dispõe de um cardápio amplo e variado para toda a família. A cartela de bebidas também é bem diversificada, com opções de drinks, cervejas artesanais, e agora que começa a ficar um pouquinho mais quente, né? Se o inverno permitir, for embora e deixar a primavera tomar conta, o La Sierra atende a partir das 6 da tarde, então é uma boa opção para happy hour também. O pessoal sai do trabalho, pode ir lá tomar um drink ou aproveitar aí uma boa janta com os amigos. La Sierra também nas redes sociais, só pesquisar e viver essa experiência deliciosa. Também conosco, Lojas Beneduzzi, há 30 anos vestindo felicidade em Nova Prata e Veranópolis, e a RP Mercados, o nosso melhor é por você. Na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Cristóvão, em Nova Prata, aberto todos os dias até as 9 horas da noite, domingos e feriados, com estacionamento próprio. Agora sim, agradeci os apoiadores e ninguém do Conselho de Fisioterapia entrou em contato comigo, pelo menos até o momento. Deixa eu só aproveitar, já tem algumas mensagens que a gente foi recebendo por aqui, Rogério, peraí. Neiva Ferreto de Favre, boa noite. Roberta Teles, aê, boa noite. Conhece Roberta Teles? Conheço, de vista. De vista. Eu vejo ela todo dia. Fernanda Prana, dupla linda. Ana Paula Zanelato, melhor sem dúvidas. Annalice Deck Giovanni. Eu tenho que falar Deck Giovanni, assim, pelo Bula que veio aqui comigo na estreia do podcast, viu? Conhece o Bula, Rogério? Não, mentira, conheço sim. O Bula é a família inteira, né? Eu não sei, o Bula tem relação com a Annelice? Irmã. Ele é irmão? Então agora eu já fiz aqui, tá? O Rogério me atualizou. Mas enfim, agora toda vez que eu leio esse sobrenome eu tenho que ler com essa entonação. Mas a Annalice diz, grande profissional, a mãe é paciente de carteirinha. Também conosco, Jamila Carniel Silvestre, melhor osteopata, energia surreal. Inês Stort, o cara que faz milagres. Cheguei no consultório com dor nas costas e ele me disse que o problema era na mordida. Fui sem voz e saí falando. E aí, quando a gente indica pra alguém, explica como? Eu digo, não sei explicar, mas é maravilhoso, vai lá e confere. Sabe que com esses comentários, obrigada, gente, por quem já está interagindo. Depois a gente fala sobre os demais também. Mas a partir disso, Rogério, e daqui a pouco a gente chega um pouquinho mais na tua vida pessoal, mas a tua atuação, né, profissional é o que se destaca nesses comentários também. E aí eu fiz um print e te mandei uma foto, deixa eu achar ela aqui rapidinho, que eu vou ler exatamente o que estava por aqui. Deixa eu ver, eu já tô com a conversa aqui aberta, vai ser rápido. Osteopata, alguém que resolve um problema que você não sabia que tinha de uma forma que você não entende. Sinônimos, mago, bruxo e feiticeiro. Explique, por favor. Explique, como assim mago, bruxo, feiticeiro? Como assim? Então, é autoexplicativo, na verdade, né? Eu tava tentando explicar toda essa questão da ligação, né? Do punho, cotovelo, ombro e tal, já deu essa bagunça, né? Então é mais ou menos por aí. Alguém já te chamou de bruxo? Já disse assim, tu é meio feiticeiro, meio bruxo, já? Já, vários. E tu aceita bem, acolhe esse apelido? Apelido chamado, enfim. Então, no começo eu tinha um certo, assim, qual a palavra ideal de usar? Eu tinha um certo receio, não é bem receio a palavra, né? Mas eu ficava assim, não misturem as coisas. Mais ou menos por aí, porque é o que eu digo sempre, né? Não é bruxaria, são
14 anos de experiência, fora mais de 5 anos de faculdade, fora todos os cursos extras que eu tenho. Então, eu assim, estudei pra isso, eu gente. Estudei, é esse ponto. Eu estudei um pouquinho só. Eu não sou muito de estudar, mas eu fui um pouquinho atrás. Mas o necessário, sim. É o básico. Entendi. Mas sim, o pessoal chama e chegou no ponto que eu comecei a aceitar já. E tá, tudo bem. Chama do que quiser. Aquela coisa bem Tanto tranquila. que eu posso te chamar de Doutor Estranho hoje. Não tem problema. Então, fica à vontade. Vamos explicar o porquê do Doutor Estranho. Nessa pré-entrevista, né? Eu ainda não tinha um nome pra esse episódio. E eu conheci ou soube partes bem superficiais da tua história, né, Rogério? E agora eu até tentei questionar ele sobre um desses capítulos da história. Ele disse, não sabe, não vai saber, vou falar ao vivo só. Então vai ser novidade pra mim também. E ao mesmo tempo eu precisava saber um pouquinho mais de ti, mas eu também precisava encontrar um nome pro episódio que fosse curioso. E aí, quando começou a contar toda a sua história com o Doutor Estranho, e aí eu vi a sua foto do WhatsApp, que tem toda essa montagem com o personagem do Doutor Estranho, eu disse, ok, vai ser esse, já que tem essa relação a galera me chama às vezes de bruxo, de mago, então ok, vamos com tudo isso, já que é possível identificar ou descrever o trabalho, como a Inês disse, vou pegar a frase dela aqui. E aí por isso que escolhemos Doutor Estranho. Mas da onde vem essa relação, não é um apelido, né? Essa relação, essa proximidade a ponto de te fazer tatuar o Doutor Estranho? Isso. Como assim, Rogério? Conte-me mais sobre. A partir dessa mesma linha aí do bruxo, mago e tudo mais, eu tenho um amigo meu que trabalha com montagem, que trabalha com efeitos visuais. Gráficos, essa é a palavra, obrigado. E aí então um dia ele fez a montagem, né? Minha com a, né? Ele botou a minha cara no Doutor Estranho. E foi uma brincadeira, né? Entre amigos e tal. A foto circulou só num pequeno círculo de amizades. Mas aí realmente assim deu estalo quando eu me acidentei. Né? Me acidentei de carro. Tava voltando de Caxias, eu, minha esposa, meu sogro e minha sogra, quando um cara simplesmente botou pra ultrapassar sem olhar. E aí então eu tentei desviar e não rolou, né? Entra naquele ponto, a historinha que eu sempre conto é aquela coisa, o pessoal me pergunta, tá, mas o que é que tu lembra? Cara, eu lembro do farol vindo. E na hora meu raciocínio foi, bom, pra não ter acidente eu tenho que puxar pra tirar, o cara que ele tá ultrapassando tem que tirar pro outro lado e ele tem que desviar no meio dos dois. Filme. É, mais ou menos. Basicamente. E aí o que acontece? Só eu mexi o carro e não deu certo. É. Me acidentei, aí simplesmente não lembro de nada. Isso há quanto tempo, Rogério? Isso fazem 3 anos. Eu não lembro, eu só lembro realmente do farol vindo. Eu apaguei e acordei dentro do carro. Quando eu acordei dentro do carro, eu percebi já, né? Eu já tinha aquela noção assim do bati. Aí eu olhei pro meu braço tava quebrado. Aí eu olhei pro braço e pensei, 2 mesinhos parado, né? Já veio o fisioterapeuta ali. Olhei, 2 mesinhos recupera. Show. Aí entra naquele ponto preciso que alguém me tire daqui pra não estragar mais aí no meu braço, porque o meu braço tava torto. Né? Torto, assim, tu enxergava ele torto. Torto. Ah, tá. O desenho, deu pra ver aí o desenho, galera, que tá acompanhando? Eu tô rindo, mas é com respeito. Não, sem problema. Rogério? Sem problema. E aí, então, a partir do momento que eu vi meu braço torto, eu pensei, eu preciso que alguém me tire daqui pra não estragar mais aí no meu braço, né? E aí veio o bombeiro, teve que serrar carro, cortar carro, tirar... Isso tudo tu estavas acordado? Tava, acordado dentro do carro. Consciente, tudo. E aí na hora, então, que os bombeiros puxaram o banco pra me tirar, eu apaguei de novo e eu acordei no hospital, já. E aí foi uma bagunça ali, porque daí ali eu fiquei um tempo, foram 2 ou 3 dias que eu fiquei em Farroupilha, depois eu acabei indo pra Bento Gonçalves. E aí então eu só fui ter noção mesmo de tudo que aconteceu depois que operaram meu abdômen, minha barriga, né? Porque eu só quebrei o braço, a perna, 6 costelas, rasgou meu diafragma, meu estômago subiu para o tórax. Não, peraí. Só um minuto. E tu tá... Gente! Tá, de novo. Não era o braço só.
O braço foi mais tranquilo. Que foi o que tu viu. Que foi o que eu vi. Mas tu não sentiu nada do restante. Tá, então nada. foi o braço, a perna. 6 costelas. Tá. Uma hérnia traumática, né? Que o diafragma rasgou. E o estômago deslocou do abdômen pro tórax. Isso é possível? Sim, né? Sim, claro que é. Então, aconteceu comigo. De novo? Enfim. Mas e tu chegou a ficar na UTI? Como que foi o tempo de hospital também? UTI 5 dias, 25 dias no hospital, 3 meses em... 3 meses em casa. Não foi os 2 mesinhos parados do braço. Não, foi um pouquinho mais, Aí depois foram 8 meses de muleta, eu acho. Mas aí nesse meio tempo eu já tinha voltado a trabalhar. E aí foi assim, até a recuperação plena, assim, foi 1 ano e pouquinho. Rogério, quando tu soube, em que momento que tu soube tudo que tinha acontecido contigo? Porque o braço foi na hora, mas e o restante, assim? Como... Então, quem foi na conversou UTI, contigo? Foi na UTI, na verdade, na UTI. Na UTI tinha a hora da visita, meus pais, minha esposa, eles entraram e aí aquela coisa, né? Mas mesmo assim, na UTI mesmo eu não tinha noção da perna quebrada, né? Eu não tinha noção da costela, não tinha noção, tipo, aquela coisa do, peraí, foi feio, tá doendo alguma coisa, mas aí tá anestesiado, não sei qual, né, se realmente já começou com morfina desde o começo, por sinal, um parênteses aqui, o barato da morfina é legal. Um parênteses interessante por aqui. Mas sabe que a gente, confesso assim, eu queria, um dos meus convidados mas que tivesse passado por uma experiência de quase morte. E uso esse termo e ele parece um pouco pesado, mas ao mesmo tempo é justamente porque vejo, numa opinião muito pessoal, né, em particular, que pessoas que passam por experiências em que a vida ela é tão breve, tão rápida, né, enfim, tão delicada, tão importante, podem ter uma visão diferente da vida depois desse episódio. Fui meio redundante, mas acho que tu conseguiu entender. Entendi. Tu considera uma experiência de quase morte? Sim e não, né? Só voltando pra questão do Doutor Estranho, que a gente acabou se perdendo. Sim, não, mas eu lembro dela, tá? Eu lembrou? lembro dela, Tá. lembro. Então deixa ela lá, a gente já chega lá. Então tá. A gente já chega. Considero em partes, considero. Mas é aquela coisa do... Vamos lá, vamos voltar um pouco mais na minha história. Teve um episódio, minha mãe ainda quando estava grávida de mim sofreu um acidente de carro também. E aí, então, desde lá já tem essa questão do... poderia não ter nascido. Né? Aí com 23 anos eu descobri leucemia. Aí nessa hora eu achei que eu ia morrer. Gente, eu gosto porque o Rogério fala sorrindo. Mas enfim, descobriu leucemia. É que é algo que já foi trabalhado, é algo que nessas... Porque dentro de toda essa formação que eu tenho, né, acaba que, principalmente na questão da terapia crânio-sacral, a gente obrigatoriamente tem que se trabalhar para dar sequência à formação. Então é algo que eu já me trabalhei, é algo que eu já internalizei, né? Eu entendo que, sim, que eu posso morrer amanhã. E que se eu posso morrer amanhã, então eu posso ter um dia legal hoje. Eu posso aproveitar o dia de hoje. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou chorar, eu vou me descabelar, eu vou reclamar da vida? Não, eu vou aproveitar. Vou viver. Eu vou viver. É isso aí. Mas aí tu tem a tua agenda cheia sempre, tu foca no teu trabalho. Sim, eu foco no meu trabalho é bom pra caramba. Eu gosto do que eu faço. Eu vou todo dia feliz trabalhar. Eu chego em casa feliz, por quê? Porque tem dia que o pessoal me agradece, tem dia que o pessoal me leva presente, tem dia que o pessoal me leva um chocolate. Então é aquela coisa todo dia eu chego feliz em casa. Né? E aí chega aquela coisa, eu vou pro restaurante almoçar com um paciente que é meu amigo, e aí eu encontro a Ana Ju, que me convida pra estar aqui. E eu aceito. Entendeu? E que é uma coisa de legal. É bem aquela coisa do eu não preciso ir pra Paris pra ter uma vida boa. Eu posso ter uma vida boa aqui. Né? Que legal. Dentro do que a gente tem no dia a dia. Do cotidiano, né? É isso aí. Sabe que são frases e clichês e tantos que a gente encontra na internet, mas é de
ser feliz com aquilo que nos é proposto no nosso dia a dia, né? Isso é uma frase que não li ali em algum lugar, mas é o resumo do tanto que a gente vê de as coisas mais simples da vida, enfim, todas essas frases que são de efeito, mas que elas são tão sinceras, né? Porque a gente... E eu compartilho muito dessa tua ideia, viu, Rogério? Eu acho que os meus dias mais felizes, normalmente, é aqueles que eu consigo fazer um pouquinho de tudo. Desde trabalho até me relacionar com as pessoas que eu mais gosto e ter esse momento, essa troca. E pode ser num almoço, pode ser num encontro na rua e tu dá risada, pode ser em algo que manda pelo WhatsApp, mas que é tão simples e que torna o dia da gente diferente, né? Mas, antes da gente entrar nessa reflexão, só voltando pra questão do acidente, algum médico chegou pra ti e disse, cara, agradece porque tu poderia não estar mais aqui? Não com essas palavras, né? Mas enfim. Ou não? Pra mim, não. Talvez pros meus pais, talvez pra minha esposa, pra mim... Que eu lembre também, né? Porque é aquela coisa do... Claro. Adrenalina e... Medicamentos e tudo que acontece lá na hora tem... Que nem eu disse, assim, eu comecei a ter noção mesmo. O acidente foi no sábado, eu comecei a ter noção das coisas na quinta-feira. E os demais que estavam no carro? Se machucaram? Minha esposa, na verdade, ela fraturou, na verdade ela não chegou a fraturar, ela trincou 2 costelas e acabou batendo a cabeça e quebrou um dente. O meu sogro trincou algumas costelas, minha sogra luxou o ombro e trincou o cotovelo. Mas o mais grave foi Sim. tu. É porque, na verdade, quando eu tirei o carro, tirar? O cara... do outro carro, ele bateu como se fosse na linha do farol do motorista. Então o carro ele amassou todo pra cima do motorista, que no caso era eu. E aí chega o Doutor Estranho, a partir desse acidente? A partir do momento que eu cheguei em casa, né? Depois ali dos 25 dias no hospital, fui pra casa e em casa recebi a visita de um vizinho, que é meu amigo, que já era meu amigo, né? De antes. E aí ele chegou, ele me olhou e a primeira coisa que ele disse aí foi: cara, quando eu soube do teu acidente, eu lembrei do Doutor Estranho. Que a história mais ou menos se repete, né? Pra quem não assistiu o filme do Doutor Estranho, o que, num resumo, uma sinopse brevezinha, o que tem no filme? E é uma indicação aí, galera, pra quem não assistiu, pode assistir também o Doutor Estranho. Então, o que acontece com o Doutor Estranho, ele é um médico cirurgião e ele sofre um acidente de carro, onde ele fratura as 2 mãos. E aí ele vai em busca de reabilitação para essa mão, e aí então ele acaba conhecendo, né, indo para pro Nepal, se eu não me engano, para algum lugar ali específico, para um santuário onde ele entende através da magia, né, para trabalhar a mente e voltar a ter controle da mão. E aí entra também toda essa questão do fundo emocional. Ou seja, estamos sempre nesse mesmo assunto do fundo emocional, mas eu não quero entrar nele ainda, viu? Rogério, eu não quero, segura que tem mais coisa antes disso. E já são 9h35, viu? O tempo voa por aqui e eu preciso fazer mais um agradecimento, enquanto pode tomar uma aguinha também. Faço mais um agradecimento aos nossos parceiros, nossos apoiadores. Pastor e Odontologia, há mais de 38 anos cuidando de sorrisos em Veranópolis e região. E aqui um adendo diferente hoje nessa troca com a Pastor e Odontologia. Hoje eu estive por lá e... no meu Instagram, @AnaJuGrigol, um bate-papo bem legal com o Diego, que é um dos dentistas, falando sobre implantes. Então, quem tem curiosidade em saber o que é, de que forma, quais são os tipos, os benefícios, os cuidados. Então, tudo no meu Instagram hoje com o Diego Pastore, um dos dentistas e responsável, né, pelos consultórios também. Todas as informações por lá. E lembrando que a Pastore Odontologia tem também convênio com a Acívia, em Veranópolis, e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o que garante alguns descontos. Então, para quem está precisando, né, implantes, tudo em próteses, clareamento, aparelho ortodôntico, restaurações, limpeza, enfim, tudo que precisa lá na Pastore Odontologia. Também conosco, e os PIC, professores com ampla experiência no idioma, falei errado, gente, vou de novo, corta, abre, agora vai, e os PIC, né, a Proficil, sempre conosco, às vezes a gente erra aqui também, viu, Rogério? E os PIC English School, professores com ampla experiência no idioma.
seguem uma metodologia diferente e respeitam o nível de conhecimento e também da faixa etária. As matrículas na YouSpeak estão abertas todo ano e se você quer aprender inglês para viajar, para concurso, para de fato, né, saber ter total domínio sobre a língua ou até mesmo para escrita, né, gramática, todas essas possibilidades na YouSpeak. Ainda, Laboratório Multiexames. Chegou a hora de fazer o seu check-up de final de ano. Vem para o Laboratório Multiexames. Contamos com diversos exames para garantir que a sua saúde e de toda a sua família esteja em dia. Nada de ficar deixando para depois. Agende hoje mesmo o seu horário ou, se preferir, vamos até você. O WhatsApp, então, do Laboratório Multiexames, 99964-6423. E aí, Rogério, tem mais vários comentários aqui, gente. Quando eu paro, eu vejo que a galera tá... Pediu pra galera comentar? Não? Não. Não. Vamos ver. Sabrina... o Bula está nos assistindo. Bula, que bom. Obrigada a ter você por aqui também. Abraço, Bula. Sabe que o Bula foi a nossa estreia aqui do podcast. O primeiro episódio foi com o Bula. Pois eu te mando... Bula é um ícone. E ele é mesmo. Te mando o link, foi legal. Foi legal. No final, com uma dinâmica, que já que o Rogério não assistiu os outros episódios, eu até acho bem bom quando o convidado não assiste, porque ele não sabe o que ele espera no final. E aí o do Bula foi bem interessante, mas depois eu te conto. Pior que agora eu mandei um abraço pro Bula, teve um pessoal que pediu, manda um abraço pra mim. Não vou mandar abraço pra mais ninguém pra não ter erro. Diz assim, ó, em nome do Bula, eu mando um abraço para todos. E deu. Sabrina Vigo, excelente profissional. Sônia Maria Sense Valduga, esse guri trabalha com a alma. Essa é a Profissônia? Essa é a Profissônia. Profissônia. Ângela Escartão Tafarel, tô assistindo na TV. Raí Breda, o melhor dos doutores, fera demais. O Raí que estava contigo no restaurante, né? Esse mesmo. E o detalhe é que o restaurante é o El Punto, viu, galera? Almoça por lá com frequência? Almoça por lá. Eu ia deixar pra fazer essa pergunta depois no comentário aqui, mas o El Punto que também é nosso parceiro aqui no Gente. Cristina Bortoli, o melhor. Ângela Escarton Merlin. É outro apelido? Surgiu? Só Ângela, deixa eu assim. Tá bom. Deixa eu ver, Gisele Rebelato, tô adorando, que podcast leve. Sônia também, ele é um ser de luz. E o Joelso, eu queria pedir uma música. Joelso. Só podia. Mentira! Grande mestre é corrigir o corpo e fazer terapia. Afinal, sempre tem um feedback se você estiver atento. Rogério, que legal a interação, né? Eu adoro quando o pessoal entra no clima também do podcast e vai interagindo. Continuem mandando, que daqui a pouquinho a gente fala mais. E aí a gente falou do acidente, a gente fala do Doutor Estranho. E aí o Doutor Estranho é uma tatuagem? Quer mostrar ela lá, pra aquela câmera? Uma das. Tem várias? O chiado de novo. É aquela coisa, tem. Tem. E aí, o Doutor Estranho, você, a partir desse comentário, é que você de fato incorpora e tatua, ou incorpora no sentido de, eu vou aceitar pra mim essa história. Vou aceitar pra mim essa história. Foi a partir daí. É. Porque já é bem nessa. Veio a montagem do meu amigo, saiu realmente do nada, saiu da cabeça dele. E veio o comentário desse meu outro amigo, né? E aí, então, aquela coisa, peraí, tá, juntou, vou pegar pra mim. Vou. E, na verdade, tu bem sabes que do nada não, né? Alguma coisa colocou ali. Isso aí. Antes, enquanto você falava do acidente, na sua fala sobre viver a vida, na sua simplicidade, na sua essência, falou sobre a leucemia. Como assim? Rogério, desde quando? 22 anos? 23? 23. Como foi o diagnóstico e hoje? Está curado? O tratamento segue? Como que é? Os teus pacientes sabem disso? Alguns. Agora talvez alguns mais saberão. Alguns mais. O diagnóstico veio do nada, o que eu senti era só cansaço. E aí então aconteceu algo e aí eu acabei precisando fazer uns exames. E aí no exame apresentou. Porque até então não tinha assim queixa real nenhuma. Só que no momento eu tava na transição, eu tava saindo de eu trabalhava numa clínica em Porto Alegre, eu tava montando meu consultório em Porto Alegre, então era de manhã até o começo da tarde eu trabalhava nessa clínica, eu saía da clínica e eu tava montando o consultório, então era aquela coisa de ir atrás de material do escritório, de papelada e tudo mais. E aí o cansaço pra mim era normal, né? E aí acabou que no exame apareceu que eu tinha, né, diagnóstico de leucemia. E aí eu achei que eu ia morrer, realmente, nessa hora. Foi o momento da minha vida que eu pensei, vou morrer. Né?
Mas aí também entra naquela, tudo acontece no momento exato da coisa, né? Na época, a minha namorada da época, ela trabalhava num escritório que a chefe dela tinha a mesma leucemia que eu tinha. Então eu já comecei o tratamento e em questão de 20 dias eu já estava fazendo o tratamento que eu faço hoje. E hoje eu mantenho o tratamento, a minha médica, que não deve estar nos assistindo, ela briga comigo até porque já era para eu ter parado a medicação. Só que o meu exame ele já está zerado há uns 8 anos, só que ele não chega ao ponto de... Porque para eu parar a medicação eu preciso que ele fique em 0,001. E ele fica oscilando de 001 a 00, alguma coisinha ali. Ele fica oscilando ali embaixo. E essa oscilação é que te faz seguir. Que faz seguir com a medicação, mas não interfere em nada na minha vida. Emocionalmente, interfere? Interferiu. Por isso que eu desenvolvi. Fale-me mais sobre. Dentro de todos esses meus estudos, a leucemia, o que é? Leucemia é o aumento das células de defesa do corpo, né? Os glóbulos brancos. Se aumenta as células de defesa, por quê? Porque o corpo está precisando se defender. Está precisando se defender de quem? De mim mesmo. E aí então eu tive esse entendimento. Por quê? Porque antes eu era aquela coisa, eu sempre dava prioridade pro outro. Né? Ah, o que vamos fazer? Ah, vamos fazer o que tu quiser. Né? Ah, vamos para que lado? Vamos pro lado que tu quiser. Né? E aí então assim com a... Né, depois que eu tive a leucemia que eu fui trabalhar e que eu fui entender isso. E aí também é o que eu digo sempre, né? Eu precisei quebrar um braço e uma perna pra entender bem. Bem, né? Mas aí bem mesmo. Bem essa questão da leucemia. Por quê? Qual é a relação? Qual a relação? Porque depois que eu quebrei... Desculpa. Imagina. Depois que eu quebrei o braço e a perna, daí eu comecei a dar limite pra todo mundo. Peraí. Aquela coisa do... Quer ir pra direita? Vai. Eu vou pro lado que eu quero eu. E esse foi... Talvez foi nesse momento de... Que também tu entendeu que a tua vida era o mais importante? Com aquilo que ela podia te oferecer? Foi aí também? Do tipo, vai pra esquerda, eu vou pra direita e por aí vai? Pode ser. Pode ser. Antes eu já tinha um pequeno entendimento, né? E a partir daí é aquela coisa do, quer saber? Faz o que tu quiser e eu vou fazer o que eu quero eu. E conseguir... E dessa forma, com esse pensamento, hoje tu consegue viver com mais leveza? Consigo viver mais tranquilo. Mais leveza... Leveza no sentido de, aconteceu alguma coisa... velho, é isso, entendeu? Não é que não se importa, mas, tipo, lida de uma forma leve com as situações, sem ser um negócio pesado, sem ser aquele negócio que seja chato, assim, no teu dia a dia, Mas né? isso é agora, não sei, tu faz umas perguntas interessantes. Que bom! Parabéns! Sabe que eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir fazer isso, afinal é meu trabalho, né? Mas talvez, talvez essa leveza já tivesse antes. Só que antes era esse ponto, né? Antes eu tinha essa leveza, só que ao mesmo tempo eu tinha essa leveza, mas eu não ia, vamos dizer assim, eu não ia pela... Sim, era uma leveza, escolha. Mas era uma leveza para que deixasse o outro confortável. O ambiente, né? Entendi. Todos que estivessem aí confortáveis. Sim. Né? Na verdade, não era uma leveza própria para si, era uma leveza geral. Próprio. Exato, era para tornar o que estava ali para todos agradável e não necessariamente para ti, nesse sentido, né? E aí hoje já é aquela coisa, ela tá leve para mim, tá ok, não tá leve para ti, o problema é teu, não é meu. Você que lute, você que encontre o seu problema emocional. Rogério, olha só, a gente fala tanto sobre isso, né? E aí chega nesse motivo do Doutor Estranho, do nome do episódio, e aí a gente foi... Realmente, assim, ele me contou tudo isso de uma forma mais resumida. E eu pensei, por que não esse nome pro episódio? Afinal, se tem tantas pessoas que dizem, eu não entendo o que ele faz, e ao mesmo tempo te chamam de bruxo, de feiticeiro, e ao mesmo tempo tem toda essa relação com o nome, por que não colocar? Mas, a pergunta, você considera o seu trabalho estranho? Não. Eu faço isso todo dia. Pra mim é simples. Eu estudei sobre isso. Mas as pessoas acham estranho? Acham. Tanto que, na verdade, às vezes é bem essa. Que eu tento explicar, só que ao mesmo tempo que eu tô tentando explicar, o que eu percebo é que mesmo eu tentando explicar, as pessoas não entendem. E às vezes é aquilo que eu digo.
Às vezes tem alguns pacientes que eles aparecem pra mim que eu vou mexer e aí é aquela coisa do... Às vezes eu não sei porque eu tô mexendo em determinado ponto, né? Em determinado... Sei lá, tô lá mexendo no joelho. O cara não citou o joelho. Às vezes eu paro lá no meio da sessão e eu penso, tá, por que eu tô mexendo nesse joelho? Tá, vou terminar de mexer, né? O corpo tá mostrando que precisa mexer nesse joelho. E aí então é aquela coisa do... Lá no final do raciocínio vai fechar, porque aquele joelho tem uma relação com a bacia, tem uma relação com algum órgão, tem a relação com alguma coisa. Às vezes até pra mim, assim, né? Tô eu lá no meio da sessão, eu paro e penso, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, no final ficou bom, tá ótimo. Deu certo. Deu certo. Mas isso é o que você me respondeu antes, né? Dos próprios, dos teus próprios pacientes ficarem com essa dúvida, com esses questionamentos. E aí, a partir disso que surge o Histórias de Consultório? E explique o que é, né, pra quem está nos assistindo. Então, eu nem lembro como é que surgiu as histórias do consultório. Na verdade, entra nesse ponto de que eu me acho muito melhor comunicativo escrevendo do que falando. Né? E aí entra aquele ponto do, tá, preciso me divulgar. Como é que eu vou me divulgar? Ah, vou fazer stories, vou fazer um vídeo? Não, vou escrever. E aí, tá, vou escrever o quê? Eu vou fazer textinho montado com, né, aquela coisa do, dor no joelho, tal item. Não, vou contar uma história. Que é o que a galera procura numa rede social. Sabe? Vou contar uma história, vou elaborar um texto, vou gerar todo um enredo que prenda a pessoa. E é curioso, quem não leu nenhuma até hoje, pesquisa lá o Instagram do Rogério e leia, porque é curioso, Surgiu assim. Surgiu mais nessa ideia do como me divulgar de uma forma diferente. Tá, então agora, enquanto eu faço mais um agradecimento aos nossos apoiadores, já pensei em alguma história aí que tu queira contar? Eu falei isso pro Rogério vindo pra cá, né? Mandei um áudio, disse, Rogério, pensei agora. E realmente, tá? Às vezes as minhas ideias, elas surgem nos 45, 47 do segundo tempo. Pensa em alguma história que tu queira contar. E ele me disse, agora o que eu vou contar? Porque tem muita. Então eu te dou um minutinho aí, pode ser? Pra pensar em alguma história bacana, enquanto eu faço mais um agradecimento aos nossos parceiros. GB Vidros, sempre pensando na segurança do seu filho ou do seu pet, tem redes de proteção para sua tranquilidade. Também contamos com fechamento de sacadas no sistema retrátil, com garantia de 6 anos. Confira GB Vidros, tranquilidade e satisfação. Doce Panda, a loja está sempre recheada de delícias, tudo que você precisa para adoçar o seu dia, sua festa ou para presentear. Doces, chocolates, presentes, balões personalizados e uma linha completa para revenda. Também El Punto Assados Especiais. O restaurante El Punto serve almoço com buffet por quilo e carnes grelhadas na parrilla todos os dias, inclusive domingos e feriados, além de jantares especiais nas sextas e sábados. E já que o Rogério almoça no El Punto, tu almoça com que frequência lá, Rogério? É meio seguido, de vez em quando dá vontade? Depende da lua. Beleza, tá ótimo, é uma boa. Eu vou aceitar essa resposta pra ti. Mas o que tu mais gosta de comer lá? Tem uma comida preferida assim? Adoro quando tem aquilo no El Punto. Me ajuda na publi aí, Rogério. Então, fora o assado, né? Fora o assado, que eu acho que é o principal deles. É o diferencial, né? Eles fazem uma massa também, a massa deles é boa. Cara, eu adoro o estrogonofe, tu acredita? Então, como eu vou pra carne assada, eu acabo... Eu adoro estrogonofe porque ele tem um molho de estrogonofe, não é aquela carne com molho vermelho, que não é estrogonofe, mas que o pessoal apresenta como estrogonofe. Não, estrogonofe caprichadinho e o pão de queijo. Adoro. Aquela que vai no restaurante pra comer pão de queijo, né? Mas é bem bom. Rogério, agora sim, das histórias de consultório, qual delas que tu lembra, assim, que tu queira contar? Uma engraçada, sei lá, não sei. Qual que tu separou aí? Péssimo, eu lembro de nenhuma, mentira. Mentira, mentira, porque se tu lembra o nome de todas as tuas especializações, tu lembra de qualquer coisa, viu? Só pra te dizer. Pior é que quando tu me falou isso, eu fiquei pensando, cara, qual história que eu vou contar? É que dá um branco, né? Dá um branco. Total. Aí o que eu fiz, eu fui lá, resgatei a primeira, né? A primeira? A primeira. Quando foi publicada? Tu lembra? Não faz pergunta difícil, não, né? Difícil. Não tem problema, mas tá lá no Instagram. Não, tanto que na verdade as primeiras, na verdade, era no Facebook, que eu printava, e aí depois que eu comecei a jogar pro Insta, né? Porque então elas começaram, mas isso já faz, eu acho,
Já faz uns 5 anos, eu acho. Uns 5 ou 6, talvez, por aí. Alguma coisa assim. E aí a primeira história, né, eu acabei vou ver a primeira pra me lembrar de onde é que veio, né? De onde surgiu. De onde é que surgiu tudo isso. E a primeira é essa coisa do mago, bruxo e tudo mais. Eu tava atendendo uma paciente, era já a 3ª ou 4ª sessão dela. E aí ela comentou. E aí, na verdade, eu perguntei se ela tinha algum problema no intestino, alguma coisa assim, porque ela tinha uma tensão, né, no intestino. E ela disse que não, né, e tal. Igual, mexi. E aí, quando ela voltou na sessão seguinte, ela comentou que ela não tinha problema no intestino, mas a filha dela de 2 anos tinha. E depois que eu mexi no intestino dela, a filha Meu Deus! melhorou do intestino. Isso é possível? Começou a melhorar. Então, entra naquele ponto. O que acontece? Dentro de toda essa linha, a criança até 2 anos, agora um trauma nas mães aí, vamos gerar um trauma nas mães. A criança até 2 anos, tudo que a criança tem é da mãe. Agora todas as mães que têm filhos com até 2 anos estão pensando o que os filhos têm. Os filhos, é isso aí. Na verdade, a criança, ela espelha, né, o que a mãe tá apresentando. Entendi. Isso até 2 anos. Até 2 anos é quase tudo. Depois dos 2 anos até os 4 ainda tem muita coisa. Até os 7 tem teorias e teorias. Tem teorias que até os 9, tem teorias que até os 7 e aí varia. Depende. E alguma outra que a reação talvez mais inusitada, assim, ou alguma outra história que tu teve que compartilhar porque foi especial pra ti, ou enfim. Teve uma que eu acho que, se bobear, é a mais antiga que aconteceu, mas que eu não foi uma das primeiras que eu escrevi. Que teve uma vez, eu atendi um senhor, eu acho. O senhor nem era tão senhor assim, mas era um pedreiro. Ele chegou travado das costas, né? Travado. De não conseguir levantar da cadeira. Aquela coisa de não conseguir ficar reto. Andar Meu Deus. tortinho. E parece que é aquele barulhinho de cadeira, né? Quando vai colocar assim, cadeira de porta. Mais ou menos por aí. E aí então ele chegou assim, eu atendi, ele saiu já conseguindo se manter de pé, né? Ainda com um pouquinho de queixa, também normal, né? Porque milagre eu não faço, né? Não é tipo, botei a mão e pronto, tá feito. Apesar de algumas mágicas, milagre mesmo eu não faço. Ainda não. E aí ele saiu com... Já saiu com horário agendado pra voltar, né? Pô, mal, travado. 15 dias daí, né? E de 1 semana, 2 semanas tem que voltar pra dar mais uma alinhada, né? Chegou na sessão, não voltou. Isso faz muito tempo, era uma época que eu não confirmava, né? Hoje em dia, ele foi um dos que eu aprendi a ter que confirmar o paciente pra lembrar ele que ele tem horário. E aí ele não voltou. Eu pensei, pá, pronto, né? Sei lá, quebrei o cara, né? Matei o cara, ele deve estar no hospital, sei lá, foi... chamou o Bula. Já chamou o Bula, que horror. Bula, fica aí, Bula, fica aí. E aí, desculpa. É aquilo que eu digo, né? Todo terapeuta é autodepreciativo, né? A gente nunca acha que melhorou o paciente. Sim, eu ia dizer, tu foi justamente pensando, meu Deus, acabei com a vida dele, né? Pior, a gente nunca pensa no melhor, né? E aí depois de uns 2 anos, eu acho, aparece uma outra criatura. Não foi nem o mesmo, aparece uma outra criatura. Mas não, vim aqui porque o fulano me indicou que ele veio uma vez aqui travado e depois ele nunca mais teve dor nas costas. Aquele lá que não apareceu na consulta? Eu levei um tempo pra tentar lembrar quem era o cara que tinha indicado ele. Mas ele não chamou o Bula, não, né? Não. Isso já foi bem bom. E até mesmo melhorou e indicou. E aí nas indicações, Rogério, o que as pessoas te falam quando elas chegam lá? Eu vim aqui porque eu vi teu nome no catálogo do plano de saúde, imagino que não, né? Não. O que elas te falam normalmente? Alguém me mandou. Porque foi lá e... o fulano me mandou. Ele disse que o que eu faço? Não, ele só me mandou. Disse que tu vai me ajudar. É isso aí. Teve algum caso que foi muito curioso pra ti? Ou que foi difícil de entender o que estava acontecendo e que a partir disso se tornou curioso, instigante e pá, né? Eu quero ajudar essa pessoa, deixa eu tentar descobrir o que tá acontecendo aqui. Então, caso curioso tem de monte, né? E entra naquele ponto de que o que acontece. A partir do momento que
a gente se aprofunda mais no estudo e a gente começa a entender toda essa questão emocional, é aquela coisa tem muita gente que procura, tu trata, tu sabe que a questão é toda emocional, tu explica pra pessoa que a questão é emocional, tu dá algumas dicas né, já que é mais difícil, realmente é mais difícil trabalhar o emocional, é mais fácil o quê? É mais fácil trabalhar o físico, é mais fácil ir pro Pilates, é mais fácil ir pra academia, é mais fácil ir caminhar, correr, fazer alguma atividade, né, ir lá fortalecer a musculatura ou alongar, né, e trabalhar o físico. Né? E aí tu dá algumas dicas nesse sentido, mas aí o que acontece? As pessoas elas acabam que se bloqueando. Por quê? Porque às vezes elas precisam realmente da dor, né? Pra manter a vida delas, pra manter aquele ritmo de vida delas. Uma escolha, né? Uma escolha, isso. E aí, qual a tua faixa etária, Rogério? A tua faixa etária de maior incidência em questão de atendimento, assim? São mais idosos, mais jovens ou varia? Varia total. Eu te pergunto isso porque como um idoso recebe informação de que talvez o problema do dedo do pé dele seja emocional? Tem formas e formas e tem às vezes é o tempo, né? Porque acontece, é bem isso, né? A gente acaba morando numa região que o pessoal é mais fechado, né? O pessoal é mais aquela coisa, não, me dói o pé porque eu virei o pé, me dói o pé porque eu bati o pé. Me dói as costas porque eu capinei até ontem. Deixa o emocional resguardado, né? É isso aí, né? E aí entra naquele ponto não vai ser na primeira sessão que eu vou jogar pra criatura que não, tem problema nas costas porque tu tá sobrecarregado por causa da tua família que tu carregou teus irmãos nas costas e aí agora tu carrega teus filhos e tu só tá repetindo padrão. E na verdade, quer concluir? Não quero te interromper. Não, só... Te questiono isso justamente porque a gente no rádio diariamente, não diariamente, mas com grande frequência, né? A gente conversa com psicólogos, terapeutas, psiquiatras e sempre tem essa discussão do quanto falar sobre emoções para pessoas que, aqui da nossa região, é exatamente o que tu disseste, né? Mas daqui da região e que tiveram uma educação diferenciada, culturalmente falando também, é mais difícil de entender e de valorizar o quanto o emocional ele precisa ser cuidado e ter, né, esse olhar mais sensível. Mas foi algo que também te cativou para que tu pudesse, eu vou ficar aqui. Porque tu não me parece ser o tipo de profissional que vai aceitar dizer pra senhora de 90 anos e ela vai dizer, não, eu não acredito, e tu vai dizer tudo bem. Não, me parece que tu vai encontrar um jeitinho de tentar melhorar a vida dela sem abrir mão do teu tipo de trabalho. Mas aí entra nesse ponto, né? Porque eu não obrigatoriamente eu tenho que dizer pra senhorinha lá que o problema dela é emocional. Porque eu consigo equilibrar o físico e aí, na verdade, aí entra numa parte que, vamos lá, da explicação lá inicial que eu pulei, né? Porque o nosso pilar, né, são 3 pontos. Que é o físico, o emocional e o energético, né? Espiritual, o que cada um quiser, o que a crença de cada um quiser entender. Claro. E aí então entra naquele ponto. Se tu equilibrar o emocional, consequentemente o físico e o energético vão melhorar. Se tu equilibrar o físico, consequentemente o emocional, né, vai equilibrar, o energético vai aliviar. Então não necessariamente tu precisa fazer entender. É isso aí. Tanto que tu entra, por exemplo, na questão do reiki. Vou fazer um reiki. Reiki. Tem muita gente que não acredita no reiki. Mas o reiki trabalha energético. Através do trabalho energético acaba trabalhando tanto o emocional quanto o físico de forma indireta, né? Tanto que, né, o pessoal pergunta, tu faz reiki? Não faço reiki, eu faço outra coisa. Eu trabalho com direcionamento de energia? Trabalho. Né? Dentro da terapia crânio-sacral tem técnica de direcionamento de energia. É um reiki, é uma forma de reiki. E se alguém te disser que vai buscar essa terapia? Boa sorte. Siga o caminho. Até porque vem nessa, né? Uma das coisas 50% do tratamento é acreditar no tratamento, né? Então é bem nessa. Se eu disser pra ti, Ana Ju, toma aí, essa água que o teu punho vai aliviar. Se tu acreditar na minha fala, tu vai tomar a água e o teu punho vai aliviar. Nem que seja 10%, nem que seja... Mas ele vai. Mas um pouco ele vai aliviar. Tem toda a questão física? Tem. Tem toda a questão energética? Tem. Né?
Mas aí é bem nessa, no momento que eu te falo algo, tu toma isso pra ti como verdade, né? E tu segue isso, consequentemente, um certo alívio tu vai ter. Essa é a fé? Fé, crença, é isso aí. Quem quiser acreditar. É no que acredita. Olha só, agora a gente já vai chegando, a gente já tá estourado praticamente no tempo, tá, Rogério? Mas eu vou cumprir com essa proposta. Não sou cartomante ainda, tá? Ainda não trabalho com isso. Mas a gente tem uma dinâmica aqui que esses são temas não necessariamente relacionados ao ao assunto, né? A tua história, a tua trajetória. São temas. E aí o convidado vai escolher uma cartinha e vai dar a sua opinião sobre o tema que se apresenta. Eu tenho toque. Ai, tudo bem. Tu tem toque mesmo? Eu não quero rir. Não, eu sou virginiano, não tenho toque. Ah, é verdade. Tá, assim tá bom? E se eu deixar uma, vira só uma de cabeça pra baixo, né? Vai incomodar aí vai escolher só. essa pra tirar sair. logo. Pode escolher, Rogério, uma das cartas. Depois eu conto a história do Bula nessa dinâmica. Sexo. Tcharam, tá aqui, ó, a cartinha. Qual a tua opinião sobre? Tu quer que eu coloque pra que lado a cartinha aqui pra ti não passar mal? Vou deixar pra ti. Qual a minha opinião sobre? Agora vai vir o chiado. É bom e todo mundo deveria fazer. Faz bem? Faz bem? Com certeza. Pensando em questão de Libera. músculos. Faz bem? Claro. Libera a endorfina. Relaxa a musculatura. Que receita consulta aqui, gente. Certo. O paciente hoje veio para a próxima história e eu indiquei para ele transar mais. Não deixa de ser. Bora pra próxima. Tem mais um comentário sobre? Tem mais um comentário. Esse final de semana participei de um grupo aí, de uma terapia, né? E aí teve um tratamento. E no final do tratamento foi aquela coisa do tipo, né? Tinha toda uma tensão, né? Envolvendo o casal. Cara, vamos transar. Olha aí o resultado. Então é sério, pode ser uma receita mesmo. Nossa, com certeza. É aquela coisa, pô, tá tenso, tá nervoso, tá. Vai, né? Só vai. Só vai. Né? Tanto que na verdade tem, né? Tem aquela velha frase, né? Da pessoa que é mal. Ah, preencha aí. Mentira, não deixa no comentário que talvez podem ter crianças assistindo esse podcast. É Sim. Isso aí. É aquela coisa do... Realmente, a falta de... né, pode ser um dos motivos de gerar alguma tensão. Né? E se for pensar, entra naquele ponto de que o nosso corpo foi feito para quê? Quais são... Vamos lá, agora. Eu não quero responder essas perguntas, porque daí agora ele virou o jogo, entendeu? Tá ele perguntando e eu tenho que responder. Filosofia, tá? Vamos lá. Aula de anatomia básica, tá? O que acontece? Tu pensar a nível. Agora sentou a Nazaré aqui, gente. Pensa a nível de coluna. Tá? A nível de coluna a gente tem o que a gente chama de cifose e lordose. Cifose são as curvas viradas para frente e lordose são as curvas viradas para trás. Então a gente tem uma cifose. Cadê a câmera? Essa câmera aqui. Agora, mas tu quer mostrar nas costas? Vou mostrar, é isso aí, vou virar aqui, ó. Não é pro outro lado. Tô péssimo, vou mostrar na Ana Júlia. Pera, o que tu quer mostrar? Não, se pensar na tua cabeça, o que acontece? Tua cabeça é uma curvinha virada pra frente. Tá. Certo? Certo. A tua cervical é uma curvinha virada pra trás. Ah, entendi. A tua torácica é uma curvinha virada pra frente. A tua lombar, aqui embaixo, é uma curvinha virada pra trás. Sim. E a tua bacia é uma curvinha virada pra frente. A minha ainda é maior. As minhas amigas vão se matar de rir com isso. Tá, mas enfim. E aí entra nesse ponto. Toda cifose, toda curvinha virada pra frente, cabeça, tórax e pelve, é pra proteger. Pra proteger o quê? O cérebro, que é o que nos faz pensar, raciocinar. Né? É o que comanda o corpo inteiro. Eu tô rindo só. Sabe por quê, gente? Era uma única carta. Foi a melhor resposta sobre sexo que eu já tive em todos os episódios. O tórax é pra proteger o quê? Coração e pulmão. Que são nossos órgãos vitais, né? O coração precisa bater, o sangue precisa circular e o pulmão precisa renovar o oxigênio, né? E qual é a outra cifose? É a pelve. O que a gente tem de útil na pelve? Órgão reprodutor. E aí, tanto que é aquela história, a gente vem no mundo pra quê? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Sim, é o ciclo, né? Então é bem nessa. Então uma das partes que o nosso corpo protege só pela anatomia. A nossa bacia ali é fechadinha,
é protegida, ela é fechada para quê? Para proteger os órgãos reprodutores. Então a gente tá aqui no mundo para quê? Para se reproduzir. Gente, que interessante isso! Eu vou deixar essa fala salva pro próximo convidado que vier e não souber o que responder. Eu vou colocar a tua, a gente volta com o replay aqui. Não, mas muito interessante. E isso também explica o porquê de tantas pessoas encontrarem no sexo uma forma de extravasar? Também. Aí entra toda a várias teoria, outras, né? várias outras questões. Várias outras coisas. Aí também entra na questão do sexo, de que algumas pessoas não, entendeu? São mais reprimidas. Sim, não tem ele, ou enquanto umas têm como algo essencial, outras não têm interesse, vontade, isso aí. enfim. Tá, o assunto continuaria, mas eu preciso que tu pegue outra carta agora. Mais uma. Religião, boa. Essa daqui eu pensei, se não caiu eu vou perguntar. Qual a tua opinião sobre religião? E isso não quer dizer qual é a tua religião. Qual a tua opinião num todo sobre? A pessoa tem que acreditar em algo. E aí tá, vamos lá, então vamos devagar um pouco, né? Já que divaguei sobre o sexo, vamos devagar sobre religião. Se foi aqui. E aí vou realmente dar o meu ponto de vista. Deus, né? Deus. Cara, não importa a religião, né? O que muda é só o nome. Deus é o mesmo. Pra nós, aqui, né, na região, a grande maioria é católico, né? Então a gente tem Deus. Aí se for pensar lá, não, sei lá, eu sou péssimo em religião, tá? Mas se for pensar lá, muçulmano, é Alá. Só mudou o nome, o Deus é o mesmo. O Deus dele faz uma coisa diferente do nosso? Faz, mas lá no fundo é o mesmo. No espírito, a luz lá, né? O sentimento que gera é o mesmo. O sentimento é o mesmo, né? Então só muda a nomenclatura, né? Só muda o nome que se dá pro Deus, né? No que tu acredita? Religiosamente falando. Se for um assunto confortável pra ti. Não é confortável, eu tenho... Se bobear, eu tenho até uma história de consultório falando disso. Ou não, mas eu já postei algo a respeito disso. Entra nesse ponto de que... Sim, a gente tem uma evolução, né, espiritual, vamos dizer assim. E aí... Eu fui criado na religião católica e na faculdade um amigo meu comentou sobre a religião espírita. E aí a partir daí eu desenvolvi a seguinte teoria minha, né? É aquela coisa, a gente vem aqui pro mundo é como se fosse um videogame. A gente tem as fases para passar, né? E aí entra naquele ponto de que no videogame começa da fase mais difícil, mais fácil e vai para mais difícil. E aí, no meu ponto de vista, é o contrário aqui. Na verdade, aqui a gente tá na fase mais difícil e a gente vai passando para mais fácil. Mas para passar de fase, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que ter um objetivo. A gente tem que passar um motivo. É isso aí, né? A gente tem que ir lá na fase, pegar a chave, tem que abrir o cadeado, tem que matar o dragão, tem que fazer qualquer coisa. E aí é bem isso, a gente vem né, a gente tá aqui para quê? Para aprender algo. A gente aprende, a gente passa de fase. Né? Até porque também, vamos viajar, né? Pô, são quantas milhões de galáxias? Só tem vida aqui. Não. No meu ponto de vista, não, né? Cada um com o seu. Eu vou ficar no mesmo ponto de vista que o teu, viu, Rogério? Entendi. Próxima. Mais uma só. Depois a gente encerra. O jogo da velha. Jogo da velha? Vida após a morte, gente. E aí, Rogério, qual a tua opinião sobre... acho que, né? Tem a próxima fase. É isso aí. Tem a próxima fase. Então vem nessa. Tu vai aprender alguma coisa aqui pra evoluir, né? E aí entra naquela do... mas a vida aqui é muito ruim, vou me matar. Cara, não se mata, porque tu vai voltar pra cá e tu vai ter que aprender o que tu não aprendeu antes. Uma hora tu vai aprender sobre. É bem nessa. Então, e aí eu, sim, acredito. Até que talvez chegue numa fase que tu vire lá um potinho de luz, ou tu vire lá uma estrelinha, é isso aí. E por aí vai. E por aí vai. Tá ótimo. Eu até gostaria de ouvir a tua opinião sobre todas, mas eu não vou fazer isso, não eu apresento todas as cartas, né? E na semana passada a gente não teve, já que eram crianças. E aí com as crianças a gente deixou uma dinâmica diferente. Mas, ainda nessa mesma proposta, mas aí em pergunta. A maior crueldade que existe hoje no mundo, na tua opinião?
Bah. Cri. Eu confio em ti, viu? Maior crueldade. O que te incomoda, assim, profundamente? Acho que ainda é a falta de respeito pelo outro. Por mais que antes eu tenha comentado, né, de ter aquela coisa, né, principalmente em relação, né, à minha vida ali, que eu comentei, que antes eu dava, né, eu queria que o ambiente ficasse legal, ficasse leve, e agora eu tô preocupado com a minha leveza, né, mas é aquela coisa, a minha leveza não implica em eu prejudicar o outro, né, é aquela coisa, então ter o respeito para que o outro também possa ser leve, né? Para que todos possam evoluir junto. O respeito e aí é bem nessa. A falta de respeito, né, vai implicar no que tu não vai ajudar o próximo, tu não vai cooperar para que o próximo cresça, né? Então eu acho que hoje a maior crueldade é essa, é a falta de respeito. E aí a partir daí, claro, cada um vai ver de uma forma, né? Claro. E também ver e ao mesmo tempo sentir de uma forma diferente, né? Sim. A tua maior esperança? As perguntas as perguntas amplas, né? Assim, pode devagar sobre a vida. Pode, é exatamente essa a ideia. Exatamente. Nós ainda estamos aqui para quem tá no rádio. Minha maior esperança, eu acho que não foge muito, né, dessa questão do respeito, sabe? Minha maior esperança é o quê? Minha maior esperança é bem isso, é ter uma harmonia geral. É respeitar a opinião do outro, é respeitar a posição do outro, é tu ter um entendimento. E aí, nesse fluxo, é bem isso. Ter uma vida mais leve pra todo mundo. Empatia, talvez uma palavra que possa ser usada? Boa. Agora uma sugestão rápida. Um livro? Um livro, o Livro da Bruxa. O Livro da Bruxa. Um filme? Doutor Estranho. E uma comida? A que tu mais gosta, assim? Rio Grande do Sul. Né? Que a gente come. Bate! Né? Não. Carne. Carne assada, assim. Assada. Carne e massa. E bebida? Água. Água. Cara, eu não esperava essa resposta. Eu juro que não. Esperava que tu dissesse um chá. Sei lá. Água. Agora vem nessa, né? Agora vai, pessoal, pesquisem aí, joguem no Google aí quanto do nosso corpo é feito de água. 70%. Acertei. Mais. Droga. Acho que é mais. Não sei, eu Talvez tenho seja, a ideia de que, tipo, é mais do que 50%. Eu ia dizer 80%, não é bem nessa. Eu não tenho certeza, mas se alguém está assistindo e tem certeza, pode interagir conosco. É porque depende também depende do tecido. Ele tá falando sério, mas ele tá rindo da minha cara, eu acho, não é isso? Não, é sério. Então... Depende do tecido. Porque, por exemplo, o tecido neural, o nosso cérebro é quase todo água. Tipo, na verdade, eu tô rindo e tudo, mas é porque a minha cabeça, ela dá um giro. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que a gente entra no assunto da quantidade de água no nosso corpo, eu fico abismada. É sério. Sim, eu tô rindo, mas ao mesmo... E aí eu não tomo água, né? Tomo pouca água. Agora, a galera aí da rádio... Punho. Ai, será? Será que eu falei do punho e é uma mensagem, né, nas entrelinhas? A articulação tem mas um líquido sinovial. Mas agora sim é consulta, tá? Agora é consulta, coloca na conta aí. Não, mas a gente... E é muito particular de cada um. Mas eu não tinha, e espero que consiga me manter dessa forma. E são fases, assim. Vai ter uma fase que eu vou estar tomando muita água, vai ter uma fase que eu paro de tomar mais nada de água, depois vai ter uma fase que eu vou voltar, depois vai ter... E aí eu comprei uma garrafa desse tamanho neon, laranja, pra que pareça um cone, eu não esqueça jamais de tomar água. Tá funcionando, viu? 2 litrinhos por dia, assim. Um de manhã, um à tarde, tá dando certo. O melhor seria um azul. Por que um azul? Porque o azul purifica a água, não sei em que nível. Tem o negócio de vidro e tal, que a garrafa... Então, não acaba com a minha história da garrafa neon, que tá dando certo. Amanhã eu chego na rádio, alguém pintou de azul a garrafa.
Só pra não me deixar desistir de tomar água. Gente, deixa eu fazer mais um agradecimento aqui. Flávio Roncato, mas eu tenho que ler dessa forma. Quando as pessoas comentam mas eu leio assim. Andrelita Soares, ótimo programa. Marinês Busnello, boa noite, show. Selma Casagrande, adorei o programa. E acho que os demais, todos eu já... Não, aqui tem mais alguns que eu ainda não comentei. Lucirena Grigual Lira, boa noite. Márcio Barbosa dos Santos, baita profissional. Pede para ele pincelar o relacionamento entre o racional, o emocional e o primitivo em nós. Soma demais, é o Ângelo. Se assustou. Foi indo pra trás assim na cadeira, galera, desistindo. Repete a pergunta que eu tenho sérios problemas. Vamos lá. Pede para ele pincelar, ou seja, fale brevemente sobre, dê uma pincelada certo. Sobre o relacionamento, as relações, né, entre racional, emocional e primitivo. Em nós. O que ele tá pensando? Qual é primitivo? O primitivo? Talvez aquilo que é da essência do ser humano? É que entra nesse ponto, né? Porque, na verdade, a gente funciona no primitivo, né? Todas as nossas... Um instinto? Todas as nossas queixas, né? Elas são... A forma mais fácil de raciocinar a respeito dela é puxar pro primitivo. Que foi o que eu comentei antes na questão da mão, do punho. Dói o punho. Cara, pra que serve o punho? Né? Por que ele foi feito? É isso aí. É pra quê? É pra te, né, pegar algo ou largar algo. Né? Então entra nesse ponto. A emoção vai estar envolvida ali nesse primitivo. Né? Porque ou tu tá querendo segurar algo, ou tu tá querendo largar algo. Né? Ou tu tá segurando e na verdade tu não quer largar, também tem essa opção. E aí vem o racional, que é o que a gente tem conhecimento sobre o racional nessa hora não serve pra nada. Porque vou te contar só pra ti, assim. Porque é esse ponto, né? A gente racionaliza e aí é bem isso. O nosso racional é 5% do que a gente pensa e age. Sim. Né? Os outros 95% é o inconsciente. Então por isso que o racional, no caso, talvez ele só venha mascarar a verdade? É isso aí. Porque tu não vai... Por mais que tu... né, tu precisa, às vezes, que alguém realmente jogue na tua cara, né, essa informação pra te conseguir refletir a respeito do teu inconsciente. E aí a gente chega no emocional. Né, do porquê eu tô realmente segurando a caneca. Né? Porque eu preciso ficar segurando a caneca aqui na entrevista inteira? Não preciso. Por que eu tô segurando a caneca? Entendi. Tô segurando a caneca, claro. Aí entra as várias interpretações, né? Se realmente fosse esse o fato, eu estaria segurando a caneca pra quê? Porque, querendo ou não, é uma barreira que eu coloco entre nós e é uma forma de me proteger. Como eu não segurei a caneca e eu só tomei água em alguns momentos, né? É esse o ponto. Eu precisei me proteger? Não precisei. Gesticulei. Né? Porque a gente acaba usando inclusive, né, o nosso sinestésico, o nosso movimento pra gente comunicar. Se comunicar, é essa palavra. E a gente que trabalha com comunicação sabe que a comunicação vai muito, muito, muito além, né, Rogério, do verbal, daquilo que a gente verbaliza, escolhe uma palavra. A partir do momento que a minha mão tá aqui inquieta o tempo inteiro, eu também tô querendo dizer algo com isso, né? Mais alguns comentários e depois a gente encerra. Neiva Aparecida Correia, oi, boa noite, estou assistindo, abraço pra vocês. Rogério Valduga, meu irmão gêmeo, só mais novo. É meu pai. É teu pai? Eu pensei, alguém realmente pegou teu celular que estava aqui e está comentando com o teu nome. Grazi Belisque, oi, Ju, ele é demais, curto muito, beijos pra vocês. Alguns dos comentários que a gente recebeu, depois tu pode acessar e também ler com mais calma de todos. Mas, Rogério, pra gente encerrar, qual a maior lição que tu carrega na tua vida e que tu gostaria de compartilhar com alguém? Eu vou fazer o chiadinho aqui de novo. É a comunicação não verbal, né, que tu acabou de dizer. É aquela coisa, tu tá aqui me olhando e tu tá vendo, né, que eu tô aqui. Sim, ele tá pensando, ele tá Nazaré com as coisinhas aqui, gente, mas tá tudo bem. Eu faço pra quem tá no rádio e tá tentando entender o que tá acontecendo, né? O que nós estamos fazendo aqui. Isso. Qual é a pergunta mesmo? Por favor, pode repetir quando a gente não sabe, né? Mas qual é a maior lição? O que tu leva pra tua vida, assim, diariamente, assim? Tua lição de vida.
Então, eu acho que tudo isso que eu comentei agora, né? Só que volta lá atrás no eu tive uma fala minuto tão bonita 27. Lá. Que no minuto 27, com 38 segundos, eu falei sobre. Mas eu acho que esse ponto, sabe, é ter o entendimento de que a gente precisa estar bem com nós mesmos, né? De que a gente tem que, claro, respeitar o outro, mas não deixar de se respeitar, né? Se colocar como prioridade. Né? É aquela coisa do listinha das tarefas. Qual é a listinha das tarefas? A primeira é: eu vou me cuidar, eu vou me dar prioridade. Isso não é uma besteira, né? Acho que não, né, cara? Eu falei aqui de forma profunda. Não, mas pera, deixa eu explicar. Desculpa, vou explicar. Porque muitas vezes quando a gente diz faça uma listinha e se coloque em primeiro lugar, ou escreva, alguém vai dizer, por favor. Não, Por isso que eu disse, não é uma besteira, não é besteira. É nesse sentido, eu tô totalmente concordando com o que tu tá dizendo, viu? Fica tranquilo. Nesse sentido, é bem isso. Não é... Às vezes a gente pensa nessas... tem umas falas que são tão clichês. Só que às vezes é isso, a gente precisa às vezes ter essa questão assim prestar atenção e interpretar, né, essas falas clichês, né? Porque essas falas clichês porque, cara, teve uma criatura lá atrás que entendeu que isso era importante, que falou, e aí todo mundo foi repetindo, só que daí chegou num ponto que todo mundo repetiu, e aí, não sabe? Aquela coisa, isso aí já... Como a própria palavra gratidão, um exemplo, né? Gratidão. Hoje tá rindo, por exemplo, viu? A gente fala gratidão, sim, gratidão. Gratidão. Já faz, né, um jeitinho. Mas que na sua essência a palavra é necessária, né? Sim. Rogério, muito obrigada por ter estado aqui. Tu gostou? Tá ótimo. Se quiser me convidar pro próximo? Próximo. Cara, quem sabe pra fazer o último programa seja o Rogério e o Bula, os dois juntos aqui. Já pensou? Vai ser um fenômeno. Rogério, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. A gente esteve recebendo, então, hoje aqui no 9º episódio do Gente, Rogério Antônio Valduga Filho. E o Rogério, que é fisioterapeuta, osteopata e várias outras coisas, mas uma pessoa incrível, muito bacana de conversar, de ter essa troca, né, junto contigo também. Só vou fazer um agradecimento rápido a Doce Panda, Lojas Beneduzzi, Encanto, La Sierra Tragos e Cocina, os USPIC, Pastor e Odontologia, Restaurante El Punto Assados Especiais, Laboratório Multiexames, GB Vidros e RP Mercados. Então, um agradecimento muito, 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 muito especial a todos que nos apoiam. Esse foi o 9º episódio, a gente já tá chegando no final da temporada. São 12 episódios até o finalzinho. E quer falar alguma coisa? Eu ia dizer, é verdade, vai ter que me chamar de novo, porque uma das outras descrições que eu tenho é doutor de meias. É verdade, eu queria te perguntar sobre. Não vai dar. Perdeu. Agora só explico pro próximo. Olha só, Rogério, sempre naquela câmera do meio a gente encerra o programa, eu encerro com todos os meus convidados. E primeiro, segunda-feira que vem, encontro marcado 9 horas da noite, todos aqui na Conecta Mais TV e na Rádio Mais Nova 93.9, com mais um convidado. E semana que vem o tema, ele é muito bacana, ele é voltado para a dependência química. Então vai ser bem bacana, com depoimentos de pessoas que passaram, sabe o videogame que você falou? Foram vencendo as fases e hoje podem falar de um lugar de reabilitação, né? Já totalmente a vida reestruturada, mas com grandes histórias para contar. Semana que vem a gente conta, compartilha quem são os convidados e eu convido o meu convidado da noite para se despedir junto comigo dizendo beijo, gente. Pode ser? Beijo. Beijo, gente. Tem que dizer o gente, Rogério. Gente. Agora, vou de novo, tá? 1, 2, 3. Beijo, gente. Valeu. Obrigada, gente. Até semana que vem.